Sabe aquela situação? A gente investe num computador novo, super moderno, com o Windows 11 instalado e tá todo animado. Aí, na hora de acessar aquela impressora de rede antiga, ou o servidor de arquivos caseiro que guarda as fotos da família, ou até as imagens do gravador das câmeras, nada. Simplesmente não conecta. A gente sabe que nada mudou na rede, então a primeira reação é: o que está errado com esse computador novo? É a frustração clássica da tecnologia, né? A gente assume que o novo deveria funcionar com o velho sem problemas. Mas a realidade, costuma ser bem mais complexa. E a culpa, instintivamente, cai sobre o sistema operacional. Exato. E é por isso que hoje a gente vai mergulhar fundo na tecnologia que está no centro desse conflito. O protocolo SMB, que é basicamente o motor do compartilhamento de arquivos no universo Windows. Nossa missão aqui é desvendar por que o Windows 11 parece ser tão mais teimoso, que o Windows 10. Entender o que aquelas soluções mágicas que a gente acha em fóruns na internet realmente fazem e, o mais importante, traçar a linha divisória entre aplicar isso em casa e os riscos, que podem ser catastróficos, de fazer a mesma coisa num ambiente de trabalho. E o ponto de partida, que os materiais que analisamos deixam muito claro, é uma mudança de mentalidade. O que estamos vendo não é um defeito, um bug. É uma decisão de segurança muito consciente e deliberada da Microsoft. Eles decidiram blindar o sistema contra ameaças cibernéticas graves e o efeito colateral, inevitável, foi esse desafio de compatibilidade com equipamentos que não falam mais a língua da segurança moderna. Hoje, a gente vai explorar as camadas por trás desse dilema. Ok. Vamos começar pelo básico, então. Porque nem todo mundo vive e respira tecnologia. O que é exatamente esse tal de SMB? Olha, de forma bem simples, o SMB, ou Server Message Block, pense nele como a língua oficial do Windows para tudo que envolve arquivos na rede. Se você quer acessar uma pasta compartilhada num computador ao lado, usar uma impressora de rede, mapear uma unidade, os computadores estão falando SMB entre si. E como qualquer língua, ela evoluiu, sabe? As fontes que a gente viu mostram essa evolução claramente. Existiu o SMB versão 1.0, que hoje é visto como um dialeto arcaico e perigosíssimo. E as versões atuais, a 2 e a 3, que são muito mais seguras. Certo, uma língua que foi se modernizando. Mas isso ainda não explica por que o Windows 11 virou o vilão da história. Quer dizer, o Windows 10, que não é tão antigo assim, não tinha esse problema. Ele parecia ser bem mais amigável com os meus aparelhos velhos. Essa é a palavra-chave. Amigável. Ou, como os textos descrevem, mais permissivo. O Windows 10 operava com uma filosofia de máxima compatibilidade, sabe? Ele fazia um esforço para entender os dialetos antigos. Por exemplo, ele ainda aceitava o que as fontes chamam de logon convidado, que é, na prática, uma conexão sem senha. Muitos dispositivos simples, tipo um roteador com porta USB para compartilhar arquivos, usam isso. O Windows 10 dizia, ok, eu entendo que você não tem senha, pode entrar. E o Windows 11 mudou de ideia. Exatamente, o Windows 11 chega com uma postura de segurança em primeiro lugar. Por padrão, a porta do logon convidado está trancada. Se um dispositivo tenta se conectar sem se autenticar direito, o Windows 11 recusa a conversa. E, além disso, ele passou a exigir com mais frequência algo chamado assinatura de segurança, que é como se cada pacote de dados viesse com um lacre de autenticidade, provando que não foi violado no caminho. Nossa, essa parece uma medida muito drástica da Microsoft. Bloquear a compatibilidade com tantos aparelhos parece que vai gerar mais dor de cabeça do que benefício. Eles devem ter tido um motivo muito forte para isso. Os materiais que a gente analisou falam sobre o que exatamente? Isso tem a ver com aqueles ataques de ransomwares gigantescos de uns anos atrás, tipo o WannaCry? Você acertou em cheio. Foi exatamente isso. Os textos são explícitos ao conectar essa mudança a ataques devastadores como o WannaCry e o NotPetya. Esses malwares eram como incêndios florestais digitais, sabe? Eles se espalhavam dentro de redes corporativas, explorando justamente as fraquezas do SMB antigo, o SMB1, e a permissividade do acesso sem senha,
Um único computador infectado conseguia paralisar uma empresa inteira em questão de horas. Nossa! Ao endurecer o Windows 11, a Microsoft basicamente vacinou o sistema contra essa classe de ameaça. Foi uma decisão difícil que priorizou a segurança da maioria em detrimento da conveniência de alguns com hardware legado. Entendi. A Microsoft blindou o sistema priorizando a segurança. Mas a realidade é que a pessoa em casa, ou até o analista de TI júnior na empresa, só quer resolver o problema da impressora que não conecta. E a primeira parada é, claro, a internet, que provavelmente vai oferecer uma solução mágica em 2 comandos de PowerShell. É o caminho natural. E as fontes que a gente analisou detalham exatamente o que esses comandos fazem. O primeiro, e mais comum, é um que ativa o tal Enable Insecure Guest Logons. O nome já é bem sugestivo. Habilitar logons de convidado inseguros. Peraí. Então esse comando é basicamente colocar uma placa na porta da rede dizendo: não tem senha, sem problemas, pode entrar. É a analogia perfeita. Você está dizendo explicitamente ao seu Windows 11 para voltar a se comportar como o Windows 10 nesse aspecto, aceitando conexões de dispositivos que não se autenticam. Para aquele seu NAS doméstico antigo, funciona. Ok, esse é o primeiro comando. E o segundo, que geralmente aparece junto, algo sobre Require Security Signature, que mandam desativar. O que ele faz? Esse é o que desliga o tal lacre de segurança que eu mencionei. Quando essa função está ativa, cada pedaço de informação trocada na rede vem com essa assinatura digital que garante 2 coisas: que a informação veio de quem diz ter enviado e que não foi alterada no meio do caminho. Desativar essa exigência é como aceitar receber uma encomenda importante com um lacre rompido. Você não tem mais como garantir a integridade do que está ali dentro. Peraí. Então, para resumir, um comando basicamente diz: pode entrar sem bater, para qualquer um na rede, e o outro remove o lacre de segurança dos arquivos. Em casa, com a porta de casa trancada e só a família na rede, talvez não seja um grande problema. Mas numa empresa, isso soa como um desastre esperando para acontecer. É essa linha que os textos traçam? É exatamente essa linha. A palavra-chave em todos os materiais é contexto. Dentro de uma rede doméstica que você confia e controla, o risco de habilitar essas opções é geralmente considerado baixo, aceitável para fazer um equipamento antigo voltar à vida. O problema é quando essa mesma solução vaza para o mundo corporativo. Aí, o risco explode. É o equivalente a usar a mesma chave mestra que abre o cofre da empresa para abrir também a caixa de correio de casa. A ferramenta é a mesma, mas o desastre potencial é incomparavelmente maior. Que o cenário doméstico está claro, mas vamos escalar isso. Eu estou imaginando um chão de fábrica, não um escritório em casa. O que acontece quando aquele aparelho antigo não é um gravador de vídeo, mas uma máquina de controle numérico que custou milhões e não pode ser atualizada? O cenário empresarial que as fontes pintam parece bem sombrio. E com toda razão, porque os riscos são de outra magnitude. O primeiro, que já mencionamos, é o ransomware. Com o SMB inseguro ativado, você recria as condições exatas que permitiram ao WannaCry se espalhar. Os textos usam o termo movimento lateral. Movimento lateral, essa é a forma técnica de dizer que quando um computador é infectado, ele começa a infectar todos os vizinhos na rede, certo? Como num filme de zumbi, onde uma mordida transforma o próximo. Exato. Um funcionário clica num link malicioso, o computador dele é comprometido e o malware imediatamente começa a escanear a rede, em busca de outras máquinas com essa porta destrancada do SMB. Em minutos, servidores de arquivos, estações de trabalho, tudo pode ser criptografado e paralisado. E o ransomware é o ataque barulhento, né, o que chama atenção. Mas as fontes mencionam algo talvez até mais perigoso por ser silencioso: a alteração de dados. Como isso funciona? Isso está ligado à falta da assinatura de segurança. Sem ela, um invasor que já esteja dentro da rede, e às vezes eles ficam lá por meses sem serem detectados, pode executar um ataque chamado Man in the Middle, homem no meio. Ele se posiciona entre o seu computador e o servidor de arquivos, por exemplo. Quando você pede um relatório financeiro, ele intercepta o arquivo verdadeiro, altera alguns números e te entrega o arquivo modificado. Você não percebe nada. Isso é aterrorizante, porque não é um roubo de dados,
É uma sabotagem que pode corromper a integridade da empresa por meses antes que alguém descubra. O estrago pode ser irreversível baseado em decisões tomadas com dados falsos. Precisamente. E como se não bastasse, ainda existe a camada de conformidade. Empresas que precisam seguir regulações como a ISO 27001 ou a própria LGPD aqui no Brasil são obrigadas a garantir a segurança e a integridade dos dados. Numa auditoria, o uso de protocolos como o SMB1 ou a permissão de acesso sem senha são falhas gravíssimas. Isso pode resultar em multas pesadas, perda de certificações e um dano enorme à reputação da empresa. E no ambiente industrial que a gente mencionou, com máquinas que às vezes rodam sistemas de 20 anos atrás, Ali o risco é ainda mais direto. O chão de fábrica, o que chamamos de ambiente de tecnologia de automação, ou OT, é repleto de equipamentos críticos que simplesmente não podem ser atualizados. Controladores lógicos programáveis, os PLCs, sistemas SCADA que monitoram a produção. Se você habilita o SMB inseguro para que um computador novo converse com um sistema SCADA antigo e um ransomware entra por essa brecha e paralisa o servidor SCADA, a fábrica para. A produção física cessa naquele exato momento. O prejuízo é imediato e massivo. Certo, o cenário é de pesadelo. A equipe de TI fica num beco sem saída. Não pode jogar fora o equipamento antigo, mas também não pode deixar a rede inteira vulnerável. Qual é a solução de gente grande aqui? As fontes devem oferecer algo melhor do que simplesmente cruzar os dedos. construir muros dentro da própria rede. Exatamente. Usando uma tecnologia chamada VLAN, ou rede local virtual, você cria bolhas de isolamento. Você pega todos os seus dispositivos legados, que precisam falar essa língua antiga e insegura, e os coloca dentro de uma bolha específica. Eles podem conversar entre si lá dentro, mas essa bolha é isolada do resto da rede da empresa, dos servidores financeiros, do RH, da internet. Então é como colocar o equipamento antigo e barulhento numa sala com um isolamento acústico. Ele pode fazer o barulho que quiser lá dentro, mas não incomoda ninguém do lado de fora. Só isso resolve? É o primeiro e mais crucial passo. Mas ele é complementado por regras de firewall muito estritas. Você define que a comunicação com aquela bolha só pode acontecer a partir de um único computador específico e apenas na porta necessária. Todo o resto é bloqueado. E tem uma estratégia ainda mais elegante que os textos destacam, chamada de gateway legado. Um gateway? Um tipo de porteiro ou intermediário? Pense nele como um tradutor seguro. Você pega uma máquina, que pode até ser um computador com Windows 10, e a isola. Nela, e somente nela, você ativa aquelas configurações inseguras do SMB. Esse computador será o único autorizado a falar o dialeto antigo com um equipamento legado. O resto da empresa, com seus Windows 11 seguros e atualizados, conversa apenas com esse gateway usando o protocolo SMB moderno e seguro. Ele atua como um amortecedor de segurança, sabe? Contendo todo o risco em um único ponto controlado e monitorado. Isso é muito inteligente. Você cria uma zona de descompressão segura. E as fontes também mencionam verificar se não existem outras formas de comunicação, certo? Correto. É uma etapa importante que às vezes é esquecida. Muitos dispositivos antigos que usam o SMB1 para compartilhamento de arquivos também podem suportar outros protocolos para a mesma função, como FTP, SFTP ou WebDAV, que podem ser mais seguros. Antes de rebaixar a segurança da rede, vale a pena investigar se o aparelho não tem uma segunda língua que seja mais segura. Ok, vamos amarrar tudo isso. A mudança no Windows 11, que parece uma falha irritante, é na verdade um avanço de segurança importante forçado por ameaças do mundo real. A solução rápida de 2 comandos, que pode ser inofensiva numa rede doméstica, se torna uma vulnerabilidade crítica quando aplicada num ambiente corporativo. Perfeito. A mensagem central que emerge da análise de todos esses materiais é que a forma correta de lidar com a compatibilidade legada não é desativar as proteções modernas, é construir uma arquitetura de rede inteligente que isole e contenha o risco. É uma questão de design e planejamento, e não de procurar atalhos que, no futuro, podem levar a um caminho sem volta. Para fechar, vamos deixar um pensamento para quem nos ouve refletir. Um ponto que vai além do SMB,
mas que é inspirado por ele. Se um protocolo tão fundamental e onipresente como o SMB pôde carregar essas vulnerabilidades por tanto tempo, quase que à vista de todos, que outros protocolos legados ainda em uso hoje em infraestruturas críticas de redes de energia, a sistemas financeiros, podem estar escondendo a próxima grande ameaça cibernética, apenas esperando a hora certa para ser descoberta?